outra, que dirá ao longo do tempo. Não é isso mesmo, Salu? É isso mesmo, Jussa. Você tem razão. É um mercado extremamente dinâmico e que a gente tem que estar muito atento às mudanças para a gente se preparar e estar efetivamente pronto para atuar com essas mudanças todas que vêm acontecendo. É isso aí, as mudanças estão aí, a gente precisa se adaptar a elas, não é mesmo, Walter? É isso aí. E aqui nessa mesa tem bastante experiência aqui, tanto do lado da indústria quanto do lado do varejo, né? Trabalhando nos dois segmentos aí dentro dessa cadeia de negócio que é a cadeia de retail, varejo farma, né? Sem dúvida. É muito interessante a velocidade das mudanças, né? Quando a gente fala de outros mercados, as mudanças ocorrem também, e a gente sabe da velocidade delas. Mas quando a gente fala do mercado, do varejo farma, a gente percebe que a velocidade é incrível. E se a gente não se adaptar, tanto quem está de um lado do balcão, como quem está do outro lado do balcão, a gente vai ser engolido sempre pela concorrência. A gama de informações é gigante, não é mesmo, Salu? Sim, tem razão, Jussa. Até porque, como o mercado, ele além de dinâmico, ele está em franca expansão já há aproximadamente 10 anos, que é um mercado que não cresce menos de 2 dígitos ao ano. Isso faz com que muitas empresas olhem para o varejo farma com um olhar atento e queiram estar presentes nesse segmento tão pujante. E esse dinamismo, ele não só acontece pela transformação que a gente tem acompanhado do ponto de vista da relação do consumidor com os produtos que ele utiliza, como também a diversidade de produtos que está hoje ao alcance. É preciso estar muito atento e utilizar muito bem informações. Informações, elas são determinantes para que o público correto seja atingido pelo produto correto. O Salu tocou num ponto importante, Jus, informação. A gente vive na era da tecnologia e da informação. Sim. Então, cada vez mais os PDVs, eles estão preparados para entender como que funciona esse mercado. Eles têm uma informação muito mais rápida e pontual. E quem atende esse mercado precisa chegar lá extremamente pronto, extremamente preparado. Porque se em algum momento ele chegar com uma informação defasada ou não utilizar as informações ao seu favor, ele vai ser engolido pelo seu cliente, porque o cliente ele detém todas essas informações. Nós sabemos que a indústria detém também. Então é um grande desafio de quem atua nesse segmento saber interpretar, analisar e utilizar essas informações ao seu favor para trabalhar num conceito colaborativo junto com o PDV. Eu acho que essa aproximação do representante ao ponto de venda é muito rica. Aí o representante tem que ter certeza de que está havendo a comunicação. Ele não pode estar falando numa língua e o dono do PDV outra, né? Ele tem que fazer essa conexão de que ele está sendo entendido, né? Isso tem um nome, não tem, Walter? Sem dúvida, sem dúvida. Na PNL a gente chama isso de espelhamento ou modelagem, né? Para você saber exatamente quais são as boas práticas, como o outro está agindo e criar essa conexão. A gente dá um nome também de rapport, né? Você se conectar com o seu cliente. E foi falado aqui no começo sobre as mudanças constantes nesse mercado. E eu me recordo, quando eu entrei na indústria farmacêutica na década de 90, o quão diferente era esse varejo. Você não tinha uma consolidação dos grandes players, das grandes redes, com milhares de lojas, como existe hoje. Você tinha alguém aí no máximo com uma centena de lojas, talvez, né? Eram grupos econômicos que concentravam muito menos poder. Não existia, por exemplo, nessa época, lei de genéricos, né? Era um mercado diferente. O próprio autosserviço nas lojas era bem limitado. Você não tinha essa disposição dos produtos que proporcionam hoje uma experiência de compra reposicionada. Antigamente a pessoa ia na farmácia para tratar de doença e hoje ela vai para cuidar da saúde. É um significado absolutamente diferente e melhorado, né? Sem dúvida alguma, que a gente observa. E essas mudanças, eu estou falando da década de 90, só que essas mudanças continuaram acontecendo, que chegaram no cenário que tem hoje. Por exemplo, se a gente olhar as categorias trabalhadas hoje no ponto de venda, né? E comparar com as categorias que nós tínhamos antes da pandemia, talvez um pouco antes, há 10 anos atrás, tem produtos que
praticamente a categoria é inexistente. O sortimento que você tem hoje de suplementos vitamínicos, alimentos funcionais, é completamente diferente do que a gente tinha, talvez há 5 ou 10 anos atrás. E isso acontece em vários outros segmentos e categorias dentro do ponto de venda, não é isso, Salum? Sim, Walter, é interessante esse ponto que você traz, até a minha experiência, né? Eu tive uma passagem pela indústria e também pelo varejo. Esse aspecto que você colocou, em que a loja ela precisa se comunicar bem com o consumidor, e isso tem um papel predominante entre a indústria e o varejo. Eu tenho a gente fala muito de parceria, mas a gente tem que pensar de uma forma mais ampliada. É um ecossistema para atender a saúde e o bem-estar das pessoas que entram na loja. Cada loja pode ter um perfil de atendimento diferente. A indústria tem que estar muito atenta a essas movimentações, levar para o ponto de venda os produtos com as informações que eles têm na mão que fazem sentido para aquela loja. A loja, por sua vez, ela para fazer uma perfeita conexão com esse cliente, precisa executar bem, precisa acolher bem esse paciente, e aí também a questão da informação, ela tem um papel relevante para que a loja esteja pronta. Eu até digo a vocês, a gente está falando, você falou um pouco do modelo que já aconteceu, do que a gente está vivendo, e daqui para frente, esse ecossistema, ele, a meu ver, ele vai funcionar muito bem se a gente utilizar a digitalização, a inteligência artificial como uma ferramenta para ajustar e ajudar esse cabedal, essa quantidade quase que infinita de variações que uma loja pode oferecer. Sem dúvida. Eu estava sábado com uma amiga, eu tô com um pouco de refluxo e me dá tosse, né, quando eu tenho refluxo. Aí eu estava conversando com uma colega no sábado à noite, foi aniversário da minha esposa, aí estávamos lá e eu conversando com uma amiga nossa, e ela, poxa, eu também tenho, a médica me prescreveu um medicamento, são enzimas, né? Já são enzimas para fazer a restauração da flora intestinal, que ajuda consecutivamente no refluxo. E ela tá usando isso. Eu falei, mas onde você comprou? Eu comprei na Drogazil. Eu falei, mas a Drogazil não vende esse produto? Ela falou, sim, mas olha só, eu entro aqui na Drogazil, via um marketplace da Drogazil que me indica para uma outra loja Olha isso. que entrega via Drogazil. Que é mais ou menos isso, você tá rompendo as barreiras da loja física, né? Tudo bem que já existiam os deliveries, mas ainda é um serviço da própria rede. Agora não, as lojas possuem um marketplace. Se você não acha se você não encontra o produto lá, ela dá um jeito de encontrar para você em algum lugar e entregar para você esse produto. Interessante demais. Até para a nossa audiência entender, hoje isso já tem um nome. O nome disso é prateleira infinita. Olha aí. Porque a gente pensa sempre numa loja, aquele espaço físico, e o espaço físico é limitado. Eu sou de uma escola que entendia que uma loja, ela no máximo, ela podia trabalhar com 9.000 SKUs. Hoje, no conceito de prateleira infinita, o exemplo que você citou, a própria Drogazil, ela já trabalha com um cadastro acima de 20.000 SKUs. Então, isso dá muito mais oportunidades, tanto para o varejo fazer boas relações de negócio com a comunidade, como para a indústria. Porque uma questão que era um fator extremamente limitante nossa, eu sou indústria, eu preciso entrar numa loja. Mas o espaço finito, muitas vezes o lojista já fazia uma barreira. E com o conceito de prateleira infinita, isso é um passo de evolução que a gente está começando a conviver. Exatamente. E esse é um ponto interessante, Salu, até dividir com você também, Jus. É tudo muito dinâmico, muito rápido. Esse final de semana eu estive numa Drogazil e eles mudaram o nome da categoria de suplementos vitamínicos para algum, eu não lembro agora o nome específico, mas alguma coisa para fitness, onde eles pegaram também creatina, whey protein e criaram uma categoria específica. É uma subdivisão, né, dos nutracêuticos. É uma subdivisão dos nutracêuticos, mas uma gôndola inteira só para isso. É uma mudança muito rápida. Você tem lojas especializadas nisso, tem outro tipo de varejo que atende esse público e eles estão trazendo para cá. Então isso é muito dinâmico.
Como que vocês veem, por exemplo, a indústria se adaptando a isso? O Saulo disse com muita propriedade. A loja física, ela tem um limite, mas você tem a obrigação de colocar o seu produto lá dentro. Você precisa estar dentro de uma Droga Raia, de uma Drogazil, de uma Drogaria São Paulo, seja lá qual que for, das grandes redes. Você precisa estar lá dentro. Como que a indústria precisa enxergar essas mudanças do varejo e como que você entende que ela precisa atuar para estar sempre na vanguarda e atender os seus clientes? Boa pergunta, excelente, Fabrício. Eu até ia comentar agora, que mesa rica é essa aqui, né? Nós temos aqui vários perfis, temos aqui a grata satisfação de ter o Salu, que conseguiu transitar aí por 2 perfis, teve de um lado do balcão e do outro também. Temos aqui o Walter, que foi representante, gerente de contas, também foi gerente de treinamento numa multinacional, e eu, na minha modesta parte aqui, também trabalhei na indústria farmacêutica por um bom tempo no mercado de varejo. Então a gente consegue aqui permear vários perfis, isso é muito bom. Obrigado pela pergunta, Fabrício. Fabrício, eu acho que, como toda a grande indústria, a indústria farmacêutica não podia se furtar disso. Ela é obrigada a se manter na crista da onda, porque o que o mercado exige, ela tem que estar preparada para atender. Se N opções, N segmentos, eles conseguem se adaptar à necessidade, a gente tem aí vários exemplos, o Walter citou um, e a indústria não estiver preparada para atender a necessidade do ponto de venda / consumidor, ela vai ficar para trás. A gente podia aqui enumerar vários exemplos de indústrias que foram perdendo o seu potencial, foram perdendo a sua presença no ponto de venda, exatamente porque resistiu às mudanças. Então, resistir à mudança não é uma opção. Ou a indústria se adapta, ou ela vai ficar pelo caminho. Isso é um ponto interessante. E saindo um pouquinho dessa pergunta macro, indo mais para o micro. Nós somos consultores e somos chamados aí diariamente para fazer treinamentos de como que os consultores precisam se comportar dentro do ponto de venda. E a gente trabalha muito com o conceito do trabalho consultivo, né? A gente traduz todas as solicitações que vem por parte da indústria para isso, ser mais consultivo, fugir do transacional, aquilo de entrar lá e fazer simplesmente o trabalho básico e se tornar relevante para o PDV. Como que você entende, e aí abro a pergunta para todos vocês, como que vocês entendem que alguém que visita o PDV, que nós podemos chamar de representante, consultor, promovendedor, cada indústria tem a sua nomenclatura, não vamos nos preocupar com isso. Mas como que alguém que atende o PDV pode se tornar relevante dentro do PDV a ponto da pessoa, ao invés de entender, poxa, é mais um me atendendo, é o que está me atendendo? Quer falar, Salu? Fica à vontade. Bom, muito legal essa sua pergunta. Eu entendo que a gente, no modelo consultivo, onde é que a indústria pode ser relevante da forma como você apontou. Primeiro é a gente fazer um feijão com arroz muito bem feito e atualizado. A matriz DGMPT, que é distribuição, gôndola, merchandise, preço e treinamento, ela ainda pode ser bastante utilizada, porque a farmácia ela passou a ter um papel que cada categoria exige um olhar e um entendimento diferente para que a indústria, ao trazer seus produtos, agregue valor. Não dá mais para você chegar de forma generalista, entendendo, é uma farmácia, eu vou colocar meu produto lá. A indústria precisa chegar com um olhar, e aí o nosso trabalho como consultores, ele é muito voltado a entender o negócio, a gente olha com um olhar de consultores, a gente entende qual é o modelo que deve ser ajustado, elevado de forma customizada, e aí o treinamento é feito de forma específica, para que aquele promo-vendedor, aquele consultor, ele entre na loja sabendo o papel dele. Leve um plano de ação, leve um plano que seja aderente ao que aquela loja precisa e consiga levar esse valor agregado. Eu acho assim, qual é o sonho do dono do varejo? Que cada cliente gaste R$1 a mais. Esse é o sonho dele. É isso aí. Se você, do lado da indústria, ajuda o dono do varejo a realizar esse sonho, bingo, você está agregando valor ao negócio dele. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso capacitando a equipe dele. Você pode fazer isso levando
conhecimento para ele de que o seu produto atende uma necessidade realmente específica de um cliente. Você pode fazer isso ensinando ele a trabalhar melhor a precificação de um produto, aumentando a margem, a rentabilidade. Você pode fazer isso de várias maneiras, mas a sua intenção mais profunda tem que ser essa. Como eu faço para o shopper, para o cliente que vai na loja comprar, gastar R$1 a mais? Se você partir disso, com criatividade, você pode gerar valor de várias maneiras diferentes. É interessante isso, porque por mais gentil que o dono do PDV seja, por mais bem educado, quando ele vê o vendedor chegando, vamos usar vendedor, consultor, representante, ele está preocupado com o negócio dele, né? Por mais gente boa que ele seja, como a gente costuma dizer, ele está preocupado com o negócio dele. E para que você não seja só mais um a atendê-lo, né? Ele quer saber o que esse cara trouxe de novo para mim. O que esse cara vai me ajudar nesse R$1 a mais para o meu shopper, né? Então, você se torna uma pessoa relevante trazendo informações, trazendo de fato bons negócios. Ele não pode te ver como aquele cara que veio tirar mais um pedido. Se ele vê, falei, esse vendedor veio aqui tirar mais um pedido, você não agrega. Até porque, Justo, olha só, com quantos SKUs uma farmácia de grande rede trabalha? Rapaz. 13, 14, 15 mil SKUs? Eu não sei exatamente, mas algo próximo disso. Ele não consegue olhar estrategicamente para cada um desses SKUs. Ele depende da colaboração da indústria, que tem as pesquisas de comportamento de consumidor, que tem as análises de mercado com as estatísticas de como é a venda naquele bairro, naquela cidade, naquele CEP, naquele conjunto de CEPs, enfim, naquele canal. Enfim, tudo isso pode ajudar o dono do varejo a desenvolver uma estratégia mais assertiva e conseguir o tal do R$1 a mais por cliente que entra na loja. Legal isso, né, Fabrício? É muito legal, porque esse é um ponto que o Walter colocou, que eu acho fantástico. O vendedor, geralmente, ele pensa o seguinte: eu tenho uma meta e eu preciso atingir essa meta. E às vezes ele é só um promotor, ele é um promotor, não chega a ser vendedor. Mas ele tem um papel importantíssimo em ajudar a loja a vender mais. E a gente cai numa tentação de ir para uma zona de conforto e de conseguir as coisas pelo relacionamento. O relacionamento ele é importantíssimo. Eu não diminuo a importância do relacionamento. Mas eu entendo o seguinte: o relacionamento é a base inicial e imperativa para você conseguir atender alguém. Porque se você não conseguir criar um rapport, não entender o perfil de comportamento da pessoa para adequar esse perfil e ser assertivo com o perfil de comportamento dessa pessoa, você vai ter dificuldade em conquistar confiança. Mas a partir desse ponto, você precisa trazer informações suficientes que não basta você ter mais uma frente na exposição, não basta você ter um ponto extra. O que ele vai ganhar com isso? Porque todo mundo quer o ponto extra. Todo mundo quer fazer um cross-merchandising. Todo mundo quer uma frentinha a mais ali em relação ao concorrente. Né? Se o seu produto não é o principal, você quer estar do lado do principal para ter a chance da escolha, não é, Salu? Então você precisa se tornar relevante trazendo números, trazendo dados, olhar as suas auditorias, entender aquilo que você tem e ter claramente que aquilo não é mais uma burocracia, é algo que te ajuda a trazer informações relevantes para que você traga para o seu cliente o seguinte: olha, a minha região aqui em volta está vendendo nesse nível. Você está abaixo. E as ações que nós estamos fazendo nessa região são essas. Talvez, se a gente caminhar para isso, eu vou conseguir te ajudar a vender mais. Quando você traz esses insumos, você consegue trazer uma provocação reflexiva para o seu cliente da seguinte maneira: eu estou perdendo dinheiro. E o que ele está me trazendo aqui não é somente aumentar uma quantidade de estoque, não é somente querer vender mais através do aumento do estoque, é me ajudar no famoso sellout, me ajudar a fazer o produto girar e, com isso, eu trago mais dinheiro dentro para a loja, não é, Salu? É verdade. Até o Walter trouxe um número, a gente está falando aqui muito do que a quantidade mais ou menos ideal que uma loja precisa ter de SKU. Porém, quando eu fui trabalhar no varejo, uma coisa me assustou de início, é a quantidade de ofertas que existe. Quando a gente fala uma loja precisa de 9 a 12 mil SKUs, já é um número que chama a atenção. Vocês fazem ideia de quantas SKUs são ofertadas hoje para o varejo? São cerca de 200 mil
SKUs. Então, esse desafio